Então, a gente vai pegando ao longo da aula aqui, eu vou trazendo alguns insights para vocês. Essa aula de hoje, o nosso Masterclass ela vai ser dividido em 2 dias, tá bom? Hoje eu vou trazer como... Cadê? Deixa eu passar o slide aqui. Ô, Mônica, o slide desse computador aqui, passa um... Falou, tá indo. Só um minuto. Então, a gente vai dividir a Masterclass em 2 dias, tá certo? Em 2 dias, nesse primeiro dia, eu vou trazer os fundamentos da precificação, tá bom? Então, eu vou trazer quais são as ferramentas que fazem o médico conseguir vender melhor, né? Às vezes a gente acha que vender melhor... Eu não estou me vendo aqui. Só um minuto, gente. Então, hoje a gente vai falar sobre estratégias que fazem o médico vender melhor, né? A gente acha, quando eu terminei minha residência em 2019, para quem não sabe, eu sou cirurgião vascular, sou CEO da Clínica Tempo, né? Uma clínica que fica aqui em Feira de Santana, focado unicamente em tratamento de varizes. E a gente construiu o Método VXR em 2021, tá bom? Então a gente está entrando no 4º ano desse treinamento. E quando eu terminei minha residência, eu não sabia o que era precificar, né? Eu achava que precificar era saber cobrar caro. Então eu tinha isso na minha cabeça em 2019. Então eu queria aprender como é que cobrava caro. Porque na minha cabeça, precificar bem é cobrar caro. E eu segui essa saga aí ao longo dos anos, tentando entender, e hoje isso clarificou muito na minha cabeça. Isso me ajudou a fundamentar o curso, né? A gente tem um módulo que a gente fala só de precificação, e eu vou trazer quase 100% das coisas que eu ensino no curso, eu vou estar aqui nesses 2 dias falando com vocês. Então, sempre entrego ouro aqui. Quem já participou de outra masterclass minha sabe que sempre eu entrego. Então, nesse primeiro dia, eu vou mostrar a vocês o que está por trás da precificação, né? Essa pergunta que eu tinha. Muita gente acha que precificar bem é cobrar caro. Não é nada a ver com isso, tem nada a ver com isso, certo? Se você for por aí, você vai quebrar sua cara, como eu quebrei lá no início. O que eu preciso fazer vocês entenderem é o que faz as pessoas perceberem valor em você para pagar um preço mais alto do que o mercado. Perfeito? Então, essa fundamentação é o que a gente vai falar hoje, né? Nesse primeiro dia. E amanhã eu vou trazer para vocês técnicas de como vocês utilizarem no consultório para vender melhor. Então hoje eu vou te fazer entender como é que você faz para o paciente perceber esse valor em você. Amanhã eu vou te ensinar como é que você convence ele na hora da consulta, tá certo? As duas aulas elas são extremamente importantes, por quê? Porque muita coisa do que eu falar hoje a gente vai ancorar na tua narrativa amanhã, perfeito? E é essa trilha que eu vou construir na cabeça de vocês que vai deixar vocês mais seguros, que vai deixar vocês mais autoconfiantes para falar de valor, entender realmente o que está de trava na cabeça do médico em relação a dinheiro, perfeito? Então, hoje é uma aula de fundamentação, vou trazer muita ferramenta, vocês vão ver que vocês vão sair daqui hoje com a mente totalmente diferente do que vocês imaginavam, e amanhã a gente vai trazer mais ferramenta para que ao final desses 2 dias você fale assim, valeu a pena. Fiquei minha terça e quarta-feira e valeu a pena. Perfeito? Então vamos para cima, que todo mundo aqui quer conteúdo de verdade, de valor. Então a primeira pergunta que eu tenho que me fazer quando penso em dinheiro, né, é o que faz as pessoas comprarem de você? Vocês já se perguntaram isso? O que é que faz um paciente tomar a decisão de pagar por uma consulta e pagar por um tratamento comigo? Essa é a primeira pergunta que você tem que entender. E quando a gente fala do que faz uma pessoa pagar, é entender o que é pagar. O que é dinheiro, né? Para quem já assiste minhas lives, eu sempre bato nessa ferramenta. O dinheiro, ele é uma moeda de troca. Uma moeda de troca entre alguém que tem um problema e alguém que tem uma solução. Perfeito? Só que, pô, no passado, poucas pessoas tinham a solução e muita gente tinha o problema. E aí a gente tinha uma oferta menor do que a procura. Então existia o quê? Uma necessidade das pessoas. Só que à medida que foi colocando médico no mercado, mais médico no mercado, na tua cidade hoje deve ter vários especialistas na tua área, a oferta e a procura se equilibrou e hoje tem mais gente ofertando do que procurando. E aí, o que fazer nessa situação, né? Se tem 15 cardiologistas na minha cidade e eu sou cardiologista, como é que eu faço para fazer a pessoa comprar de mim? O que que eu faço para um paciente pagar por uma consulta particular? E o que que eu faço como vascular para alguém pagar um tratamento de varizes comigo? E o que é que faço eu, como dermato, fazer um paciente pagar por um procedimento comigo? Então, essa é a grande pergunta. O que faz as pessoas comprarem de você? E esse é o primeiro ponto. E quando eu entendo que a compra ela é estabelecida, como eu falei, entre uma pessoa que tem um problema e a pessoa que tem uma solução, eu preciso ser a melhor solução para o problema dos meus pacientes. Como é que eu faço isso, Rafael? Porque eu já sei, velho. Eu sou bom tecnicamente, mas as pessoas não me compram.
Ou se você diz que eu ter a solução, mas não é ter a solução. Tem que ser a melhor solução na cabeça das pessoas. Não adianta você ser a melhor solução apenas na tua cabeça. As pessoas têm que saber disso. As pessoas têm que ter certeza disso. E aí que tá o jogo. Aí que tá o jogo. Como é que eu faço para essas pessoas saberem isso? E como é que eu faço para muita gente saber disso, para que isso consiga manter o meu consultório sempre cheio? Aí que tá o grande segredo. E aqui por que que eu coloquei o dólar? Por que que o dólar é a moeda internacional? Porque ela tem um lastro. Ela tem um lastro. E o lastro dela é no que manda no mundo, que é o petróleo. E o teu lastro está pautado em quê? O teu lastro está pautado em um médico que não atende com hora marcada, um médico que faz um tratamento desorganizado, um médico que só tem a técnica para vender? Essa é a questão. O que eu vou te ensinar é como construir o lastro para que você seja a melhor opção de compra de saúde que as pessoas têm quando pensam na tua especialidade. Isso é o que eu vou trazer para você hoje. Eu vou fundamentar na tua cabeça isso, para que amanhã eu te ensine como é que chuta pro gol, certo? Eu vou te mostrar o campo, hoje eu vou te mostrar como é que você anda no campo, como é que você faz, para que amanhã você só olhar pro gol e chutar. Perfeito? Ótimo. Mas lembre sempre, você precisa ser o melhor problema, a melhor solução do problema de saúde do teu paciente. E eu vou te mostrar como é que você constrói esse lastro, para que você seja pautado no melhor lastro, para que a tua moeda seja a melhor, a moeda mais valiosa que existe quando pensa em uma especialidade, né, que é a tua que tu escolheu aí. Perfeito? Ótimo, Rafael, entendi, cara. Segunda coisa importante que eu quero que vocês fundamentem na cabeça de vocês. Por que nem todos os médicos vendem bem seu serviço? Né? Por que tem tanto médico bom no mercado e esses médicos não estão conseguindo vender o serviço? E aí eu tenho percebido alguns bons colegas médicos virando caçador de outros médicos. Então eles ficam caçando e tentando esculhambar o outro colega. Sabe por quê? Porque ele não tem a ferramenta para conseguir criar um lastro forte. E quando eu não tenho um lastro forte, eu fico indignado por um cara que não tem lastro tá ganhando mais do que eu ganho. Tá tendo mais pacientes no consultório do que eu tenho. Então essa é a pergunta. Por que que eu sou bom e eu não estou conseguindo vender meu serviço? Por que que eu sou tão bom tecnicamente e aquele cara que não é bom tecnicamente está conseguindo cobrar mais e as pessoas estão pagando ou não pagando para mim? Porque você tem que saber que a segunda coisa que estabelece a união de troca, por isso que eu botei casamento, é a confiança. Você precisa gerar relacionamento a tal ponto que a pessoa resolva casar com você. E o casamento é quando ela toma a decisão de falar, ok, eu vou pagar por esse serviço. E a grande questão é, você não sabe como é que faz isso. E por não saber, você fica igual uma criança mimada chorando, reclamando, dizendo que é um absurdo, e fica caçando médico, e fica fazendo confusão. Calma, não precisa fazer isso. A partir de hoje, você vai mudar esse jogo e você saber como é que joga para não ficar chorando e se lamentando por aí. Querendo caçar médico, querendo esculhambar médico. Não precisa, não precisa. Você tem que entender que você tem que ser a melhor opção, as pessoas têm que saber que você é a melhor opção. Esquece do resto. Você não precisa se preocupar com o colega. Você tem que se preocupar com a tua jornada. Perfeito? Só que até então, você é igual a criança que chora, não sabe o que faz. Agora eu vou te dar o que você precisa fazer para não chorar. Para que você aprenda a jogar o jogo de adulto. O jogo das pessoas que lideram o mercado como eu. Perfeito? E para isso, eu quero que você, a partir de agora, comece a olhar isso aqui. Ó. Isso aqui é uma aluna minha que em 3 meses entrou no VXR. Meu Google não é patrocinado, tá? Eu apenas falo para alguns pacientes que eu ainda fico um pouco tímida com relação a isso, os pacientes, especialmente que eu opero. Eu falo, se quiser lá, avaliada e tal. Ainda meio tímida. E assim, gente, de verdade, eu fiquei extremamente surpresa com o que mudou mesmo na procura dos pacientes e também como os pacientes realmente, quando ele gosta da consulta, quando ele gosta. Tá sem áudio. Juliana me procurou no início da residência de otorrino, né? Ela estava perdida, não sabia o que fazer, estava vivendo apenas de plantão, o consultório não sustentava a estrutura dela como médico otorrino, e ela começou a assistir minhas lives, começou a entender que existia uma coisa diferente aqui na nossa estratégia de treinar médicos, e Juliana entrou no VXR, né? E esse vídeo, né, que a gente vai rodar aqui agora, é para você entender que o quanto é importante você ter alguém para te orientar e o quanto é rápida as mudanças na tua carreira profissional quando você utiliza as ferramentas certas, no momento certo, na estratégia certa. Perfeito? Pode botar?
Qual foi o impacto que o Google causou na tua vida? E olha que Júlio não tá Não. patrocinando o Google. Não. Meu Google não é patrocinado, tá? Eu apenas falo para alguns pacientes que eu ainda fico um pouco tímida com relação a isso, os pacientes, especialmente que eu opero, eu falo, ó, se quiser lá, dá uma avaliada e tal. Ainda meio tímida. E assim, gente, de verdade, eu fiquei extremamente surpresa com o que mudou mesmo na procura dos pacientes e também como os pacientes realmente, quando ele gosta da consulta, quando ele gosta daquela jornada de tratamento, ele coloca. Teve um paciente que eu operei o filhinho dela, e aí eu falei, ó, avalia lá no Google. Ela colocou foto, ela descreveu tudo, então realmente vale, é uma coisa assim fantástica. E não é patrocinada, é como você falou, não é nada fake. O paciente que vai lá e faz mesmo. Você sabia o que era Google, o meu negócio lá no início? Mas que não sabia nem o que era. As decisões que a gente toma, a gente tá falando de 3 meses, eu acho, de VXR, 3 meses, né? É, 3 meses. Nesses 3 meses, o que aconteceu com o teu faturamento em nível de percentual de aumento? Dobrou. Perfeito, perfeito. Existe mágica, Júlio? Eu fiz alguma Não, mágica? não. Bom, dá trabalho, não Dá dá? trabalho. O Dá um trabalho e é um trabalho novo, né? É um trabalho que a gente não está acostumado. A gente está acostumado a atender muito paciente, a gente está acostumado com esse tipo de trabalho. E não com o trabalho de ter que pensar, fazer vídeo e fazer essa coisa do Google, que ninguém sabe nem o que é. É um trabalho diferente, não tem mágica. Você tem gestor de tráfego, Júlio? Tá patrocinando o Instagram. Eu falei com ela que toda hora aparece um patrocinador dela pra mim. Quem tá fazendo teu patrocinado Eu, aprendeu aonde? com você, no BXR. Então tem aula de tudo. Exatamente para que nessa fase inicial, como o Júlio tá, você não tem como pagar um gestor de tráfego ainda. Mas você pode fazer coisas pequenas que geram resultado. Uhum. O que eu quero que vocês percebam aqui, tá bom? Primeira coisa, quando você tem ferramenta para atender da forma adequada, o paciente percebe em você a segurança. Segunda coisa, não adianta você atender bem e as pessoas não saberem que você atende bem. Lembra que eu te falei? Você precisa trazer paciente para o consultório, mas tem que ter muito paciente para manter o teu consultório ativo. Não adianta um paciente, eu preciso ter paciente o tempo inteiro. Só que quando você tem uma jornada muito bem desenhada, o paciente que vem para o consultório, ele faz outros pacientes virem, utilizando a ferramenta. Uma das ferramentas, que é o Google, né? Que a gente ensina, tem aula dentro ensinando detalhinho para vocês. Então, eu quero que vocês entendam que vender não é falar de preço. Falar de preço é a última coisa que você vai falar. A última coisa. Que eu vou te mostrar amanhã isso aí. Mas o que eu quero que você entenda é que teu paciente ele vai te comprar muito antes dele marcar consulta. Muito antes dele sonhar na possibilidade de pagar por um tratamento. Ele vai ter que ser comprado antes. E esse é o primeiro insight que eu não sabia. Em 2019, eu achava que precificar era cobrar caro. Só que eu fiquei nessa busca o tempo inteiro. E depois eu fui começando a ouvir meu paciente. A começar a entender, ter sensibilidade auditiva, ouvindo os sons que ele emite, para quem já é meu aluno sabe disso. Né? Começar a ouvir meu paciente de forma diferente para eu entender qual é a linguagem que eu faço para trazer o canto da sereia, para ele se entorpecer pelo que eu falo, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você vê que os pacientes, quando eles são bem atendidos com a jornada desenhada de narrativa de comunicação, que eu vou falar daqui a pouco, ele faz questão de ir lá deixar o depoimento. Eu falando, não é fake. Eles vão lá fazer isso. Terceira coisa, quando o script está muito bem desenhado, o faturamento ele vem numa velocidade. Na época, se for ano passado, né, tinha dobrado o faturamento. No final do ano passado tinha triplicado. E amanhã de noite, essa mesma Juliana vai estar aqui. Nessa época ela não tinha gestor de tráfego. Nessa época ela não tinha a estrutura que ela tem hoje. Por quê? Porque é um processo gradativo. Ela foi começando a perceber a importância das ferramentas e ela foi adquirindo essas ferramentas. E aí, o crescimento ele vai fazendo isso. Ele fica exponencial. Perfeito? Então você precisa entender que existe um alicerce que vai sendo formado e é uma coisa acumulativa, que você vai crescendo de forma exponencial. Mas você precisa entender que cada etapa dessa você tem que estruturar. O que acontece é que a gente não sabe nada disso. Ela falando, eu não sei nada. Eu não sabia nada disso. E é por isso que vocês vendem mal. É por isso que vocês não conseguem vender. É por isso que se chateiam por pessoas que sabem vender e tomam o espaço que é teu. Perfeito? Ótimo, Rafael. Pronto, você criou a consciência para mim. Agora me traz como é que resolve. Então, a primeira coisa é, como você tem se preparado para o mercado? Como é que está se preparando para esse paciente? Quando ele chega, você está nervoso, você não sabe como é que passa um plano de tratamento. Hoje um endócrino me perguntou, e como é que eu faço um plano de tratamento de endocrinologia? Você entende que é business. A gente não tem modelo de negócio estabelecido dentro da nossa especialidade. E por não ter preparado antes, olha que doideira, se eu não preparei esses pacientes antes de chegar no meu consultório, quando ele chega no consultório é pior ainda, porque você está despreparado, aí que ele sente insegurança em você. Então a pergunta é, estou me preparando? Olha o que a Juliana falou, não sabia nada dessa residência. É uma outra coisa de medicina que eu não sabia, é um mundo paralelo. E esse mundo paralelo a gente não percebe.
A gente deixa passar e vai se perdendo. Perfeito? Então, o que eu quero ir é que você vai começando a entender o teu papel. E aí você precisa entender uma outra coisa, que o jogo mudou, ou eu me adapto a esse jogo, ou eu vou ser o caçador de médico. Ou eu vou ser o caçador de querer esculhambar o colega que não é bom como eu, mas está tomando um mercado que é meu. É o que aconteceu com a Kodak, né? A Kodak descobriu, não sei se você sabe a história da Kodak. A Kodak, ela descobriu a estrutura do software da Apple, o próprio funcionário dela, ela pegou e escondeu o cara, para o cara negociar, e por não ter se adaptado, ou seja, uma flexibilidade existencial, ela deixou de existir. E o cara foi lá, fez, tomou mercado. É assim que acontece. Ou você entende que o jogo mudou e você precisa mudar junto com ele, por isso que você está aqui hoje, ou você vai ficar para trás. Ou você vai ficar cada vez para trás. Porque o mercado está inchando cada dia que passa. E aí, né? Eu quero trazer a primeira coisa que você entenda aqui. Que eu tenho três pontos aqui que eu tenho que analisar. Primeiro, o cliente. Segundo, o doutor, que é você. E terceiro é o fechamento. O que que meu cliente busca? O meu cliente busca solução de problema. Então eu preciso entender qual é o problema da minha área. Eu sou dermatologista, eu trabalho com estética facial e o meu paciente está procurando tornar o rosto dele mais belo, mas ele não sabe como. Então, quando eu penso no meu cliente, eu preciso saber três dores que o meu cliente busca e nem sabe que busca. Primeira dor é: eu sei do problema? Eu sei que eu posso, se eu tenho um terço inferior de mandíbula pequeno, será que eu sei que existe procedimento não cirúrgico que pode me ajudar nisso? Então, essa é a primeira pergunta que você tem que fazer. Eu tenho três tipos de cliente: o cliente que nem sabe do problema, o cliente que sabe do problema, mas não sabe que tem solução. Ou seja, é aquela pessoa que tem consciência que ele tem um terço inferior e que ele pode ficar mais bonito quando ele fizer uma harmonização, mas ele não sabe como é que faz. Ele acha que é só cirurgia. E terceiro, ele sabe que você é a melhor opção. Ele sabe que você é a pessoa que pode resolver da melhor forma possível para ele. Então, quando eu penso no meu cliente e eu penso em vendas, eu preciso entender que eu tenho três tipos de cliente. E eu tenho que criar consciência nos três. O que não sabe do problema, escreve isso, porque isso aqui é narrativa para você vender na internet. Vender na internet não é falar de valor, esqueça isso. Você não precisa falar de dinheiro na internet. Você precisa gerar valor na internet, para que esse valor gerado gere receita. Perfeito? Então, quando eu penso em cliente para mim ser um CDF, para ser um médico CDF, lembra do mnemônico CDF? Eu penso no cliente, eu tenho que pensar em três coisas principais. Primeiro, o cliente que não sabe do problema, desculpa, o cliente que não sabe da dor, o cliente que não sabe, que sabe da dor, mas não sabe do problema, e o cliente que precisa saber que eu sou a melhor opção. Perfeito? Quando eu penso no médico, eu médico, o que é que eu preciso saber sobre vendas antes de vender para o meu paciente? Que eu tenho que me comunicar com o meu paciente. Eu não posso ficar achando que eu tenho que falar bonito na internet porque os meus colegas vão achar que eu estou falando bonito. Eu tenho que falar com o meu paciente. Para quem é meu seguidor aí de vocês, né, no meu pessoal, sabe lá. Eu não falo, eu falo seu Dona Maria da Barraca da Feira, seu João. Por quê? Porque eu descobri que os pacientes que me pagam bem, são os pacientes de vários grossos, que é o que eu quero tratar, são os comerciantes. Aí você fala assim, mas o comerciante tem dinheiro? Eu não quero todos os comerciantes. Eu quero o comerciante que percebe valor nisso, porque o impacto que eu gero na vida deles, fazendo resolver o problema e recuperação rápida para ele, ele me acha e veja que eu sou a melhor opção. Tá entendendo? Então, eu como médico, eu preciso saber quem é meu público-alvo. Eu preciso conhecer do meu público-alvo. Eu preciso saber quais são as dores, quais são os medos, o que é que ele está buscando, o que é que tem impedido ele de tratar. Qual é o grande medo? Ah, Rafael, mas os meus pacientes de harmonização facial, eles têm medo de dor. Então eu vou começar a falar de dor. Eu vou começar a falar de estratégias que existem, quais são as formas que eu faço. Não, esse paciente tem medo de ter que parar o trabalho dele, porque uma grande empresária que está precisando fazer um procedimento de harmonização facial para ficar mais autoconfiante, e ela tem postergado porque ela acha que vai ter que parar o trabalho dela. Então você precisa, como doutor, entender a dor do teu paciente. Tu tem que entender o que é que ele sonha, o que é que causa dor nele e o que é que tem impedido ele de tomar a decisão. Perfeito? Ótimo, Rafael, entendi. Para que esta união entre nível de consciência e clareza do meu papel, ó, gere a união, que é o fechamento. Então, o fechamento, ele se estabelece quando essas duas pessoas têm consciência do problema, que essas duas pessoas sabem como resolver o problema, e quando essas duas pessoas se relacionam, ó, para se unir em prol da satisfação disso aqui, ó, do médico e do paciente. Então, por isso que você tem que ter essa clareza para você saber o teu papel e o papel do teu paciente. Para você saber o teu papel e quais são os pacientes que vão desempenhar o papel de ser teu paciente.
Perfeito? Ótimo, Rafael. Entendi. A partir daí, você precisa certificar na sua cabeça a partir de hoje que, para você ter uma agenda cheia, você tem que ter pacientes te conhecendo mesmo antes de chegar no teu consultório. É assim que é uma boa venda. A boa venda, ela começa antes do paciente chegar no consultório. Se você está achando que a venda é no consultório, esqueça. Hoje eu atendi uma paciente de Santa Cruz de Cabralha. Essa mulher é depois de Porto Seguro. Ela andou 10 horas de viagem para chegar aqui. Eu até fiz a gravação, esqueci de botar no grupo do WhatsApp dos meus alunos, do XR, ela falando que ela já tinha feito 2 cirurgias, já tinha perdido a esperança, ela mora na frente da praia, ela simplesmente já tinha feito 2 cirurgias, se frustrou, ela começou a me seguir no Facebook há um ano atrás, tomou a decisão pelas lives que eu faço, pelos resultados que eu entrego, pela forma como eu falo, e fez ela andar 10 horas de ônibus, 10 horas de carro, desculpa, ela veio de carro, até Feira de Santana hoje, para fazer uma consulta e voltar para fazer o tratamento. Ou seja, essa venda aconteceu no meu consultório? Esqueça, ela já veio vendida. Ela falou, doutor, eu tô aqui por causa do seu resultado, eu tô aqui porque eu confio no senhor, eu tô aqui porque eu me relacionei um ano com o senhor, e esse relacionamento me gerou tanta confiança que fez eu vir andar 10 horas de viagem para cá. Ou seja, ela já está comprada há um ano. Ela precisou um ano para me comprar, sem chegar no meu consultório. Sem chegar no meu consultório. Agora, se eu pego, você acha que realmente, sem relacionamento, ela teria andado 10 horas de viagem? Só por causa do meu currículo? Não, Nanina, não, esqueça. Então, a primeira coisa que você vai agora aprender nesse slide é que a venda se inicia mesmo antes do paciente chegar no teu consultório. Agora eu vou te ensinar como é que você faz isso, porque você está aqui para aprender isso. Perfeito? Vamos lá. E aí, a gente vem para esse algoritmo aqui. Quando eu penso em vender antes de chegar no consultório, eu tenho que pensar 2 coisas. Eu tenho um caminho que são as redes sociais, que se distribuem em TikTok, Instagram e Facebook. E eu tenho um outro caminho que vem através do Google. Perfeito? E uma outra plataforma chamada YouTube. Então você precisa entender que todas essas plataformas, elas são fontes de alimentação para a busca de pessoas. Para que essa busca de pessoas faça pessoas que têm o meu problema me encontrar, se relacionar e tomar a decisão de vir. Perfeito? Então essa é a primeira coisa, você tem que ter essa clareza. Aonde estão os pontos de busca? Eu tenho que saber onde eu vou buscar. Perfeito? Aí você vai ver o primeiro problema. Rafael, mas eu não tenho condições de fazer tanto vídeo. Eu não tenho condições de fazer tanto conteúdo. Aí porque eu não sei travar. Aí, calma, calma, pequeno gafanhoto. Eu vou explicar isso aqui tudo hoje para vocês. Perfeito? Ótimo. Então abra sua mente para isso. Depois disso, eu preciso te mostrar meus números, certo? Então, esses números aqui, ó, são os números de um ano, certo? Eu não tô botando aqui desde que eu fiz, não. Eu comecei em 2016. Mas eu quero te mostrar meus números dos últimos 12 meses. 7 milhões de pessoas me viram no YouTube nos últimos 12 meses. 4 milhões 832 pessoas me viram no YouTube nos últimos 12 meses. E 3,3 milhões me viram no TikTok nos últimos 12 meses. Ou seja, totalizando um total, acho que de 15 milhões e quanto? 15 milhões lá vai fumaça. Você tem noção que é 15 milhões de pessoas te veem em 12 meses? Perfeito. A pergunta é: o que eu estou fazendo quando essas pessoas me veem? Porque não é sobre números. Eu quero te mostrar o que justifica a minha agenda cheia o ano inteiro. Não é porque eu sou bonitão. Não é porque eu tenho uma clínica top. Não, é por causa disso aqui, ó. Você precisa entender que muita gente tem que estar te vendo. Quer dizer que essas 15 milhões vão fechar comigo? Não, não. Mas eu preciso que pessoas estejam me vendo o tempo inteiro. Para que dessas pessoas algumas se relacionem, para que dessas que se relacionem, alguns tomem a decisão de ligar, e que dessas que liguem, uma parte feche. Perfeito? Então, por isso você tem que entender que você tem que ter muita gente te vendo. Perfeito? Segunda coisa, a pergunta que você tem que fazer na sua cabeça. Quando essas pessoas me veem, qual é a mensagem que eu passo? Esse é um ponto importante. Porque não é sobre se ver. Porque não adianta a pessoa te ver e tu não saber o que falar. Tu tá falando termoablação com endolese de veia safena. Tu tá pegando aquela agulha desse tamanho do ácido hialurônico e enfiando na cara do paciente e filmando. Quando ele te vê, ele vai sair correndo. Então, não é sobre ver. É sobre ver e o que é que ele vê que faz ele tomar a decisão de se relacionar. Perfeito? Ótimo, Rafael. E agora, eu preciso entender o seguinte: como é que eles estão me vendo, como eu falei? E aí, eu quero que vocês peguem isso aqui, ó. Isso aqui é de uma clínica de Feira de Santana, tá bom? A gente não bota aqui o negócio para não expor ninguém. Olha o que o paciente falou dessa clínica. Experiência horrível. Não venham nessa clínica porque demora de atender. Eu estou grávida, cheguei antes do horário, marquei, fiquei. Eu sou gestante de 8 meses, nunca mais eu volto nesse lugar. Então, ou seja, é sobre você ser visto? Não.
É sobre você visto e a forma como você é visto. Por quê? Porque não adianta ir para a internet e fazer isso, atender mal, olha o que o paciente faz aqui, ó. Então a internet ela pode te desvender. Então por isso tem que ter cuidado. Não é sobre visualização, é sobre como é que as pessoas vão te ver quando você se apresentar. Perfeito? Porque eu sempre falo, a internet ela acelerou meus resultados, mas a minha responsabilidade é altíssima. Porque se eu escorregar, ó, a queda é avassaladora. Para construir demora pra caramba, para derrubar é ó, por isso que é um tripé. Gestão, marketing e vendas. Perfeito? Ótimo. E aí a gente vai folheando. Isso aqui eu peguei alguns casos, né? Calma que eu não tô conseguindo de novo aqui. Aqui, outra clínica, né? Infelizmente, a espera é igual ao SUS. Chegamos a 17h40 para uma consulta com oftalmologista e agora é 7h15 e nem sonha em ser chamado. Aí fica extremamente difícil. Então, ou seja, de que adianta fazer marketing se quando o teu paciente vai para o consultório, ele tem essa experiência? Aí ele vai para a internet, ele faz questão de ir para a internet. E aí é o seguinte, aí vira uma bola de neve. Quanto mais você divulga, mais pessoas veem isso aqui. Então, por isso você tem que ter cuidado. Não é sobre visualização. É sobre o que as pessoas vão ver quando ela chegar até você. E a gente não para pra pensar nisso. Eu tô vendo muito médico indo pra internet, ele vai pra internet de qualquer jeito. Vai de qualquer jeito. Vai pra internet e acha que é só internet. Esquece de se preparar na hora que o paciente chega. Quando o paciente chega, isso aqui é impressão. Você acha que ele vai operar com você depois disso aqui? Não vai nunca. E ele vai fazer questão, lá na internet, fazer isso aqui, ó. E aí, a gente vem para isso aqui, ó. Para o que é um modelo de atendimento que as pessoas amam e as coisas são desenhadas. Então, aqui é uma das pessoas que falam sobre a gente. O paciente bota a foto, ele faz questão de tirar uma foto comigo e botar. Ó, a minha experiência foi maravilhosa. Desde o primeiro contato por telefone, a recepção, o atendimento. Olha como a coisa foi bem desenhada. Com o doutor Rafael foi simplesmente sensacional. Ele é diferente, por isso faz muita diferença. Vale muito a pena ser atendido por essa equipe transformadora, que transforma amor, cuidado e atenção aos seus pacientes. Amei demais. Continue na evolução, por isso que vocês vão crescer. Então é isso que eu quero, que vocês comecem a criar consciência. Não é sobre ser visto, é como você é visto e qual é a mensagem que está sendo passada quando eles te veem. Perfeito? E aqui vai, né? Outra paciente, ó, os pacientes fazem texto desse tamanho, bota a foto do resultado. E aí, olha que delícia, olha que delícia. Parece que quanto mais você cresce mais. É o efeito avassalador. E aí vocês têm que começar a entender. Isso aqui tudo é venda. Aqui eu estou me vendendo antes da pessoa chegar até mim. E aí ela bota, ó, vai descrevendo, ela descreve detalhes do que aconteceu. Essa aqui descreveu a história como foi o tratamento de varizes antes de mim, que tinha se decepcionado, que tinha dado errado. Aí depois ela me encontrou e se relacionou na internet e tomou a decisão e fez o tratamento. Essa paciente veio de Jequié. Eu sou de Feira de Santana, ela veio de Jequié. Tá entendendo? Não é sobre ser visto. É como vai ser visto, o que você vai ser feito como ser visto e o que é que os pacientes estão levando depois que eles vêm. Ótimo, Rafael. Entendi. Olha que interessante. É o senhor mesmo que Aqui tá é porque eu posso. falando, não acredito. Eu achava que era alguém respondendo pelo senhor, porque é muita gente, doutor. Nossa, que maravilha, é bom ouvir sua voz. Guarda esse Deus slide. abençoe o Daqui senhor a pouco a gente imensamente, vai viu? entender isso. Gratidão, todos os dias. E aí, eu preciso saber quais são as habilidades, Rafael. Você está me mostrando o cenário do caos, você está me mostrando o cenário ideal. Agora eu quero saber o seguinte, meu amigo. Eu estou aqui assistindo a aula, eu quero saber o que você vai me fazer para eu sair daqui hoje e entrar nesse cenário ideal. Beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa, você precisa entender que eu tenho que utilizar 3 habilidades que têm que fazer parte da minha rotina médica a partir dessa data de hoje. O que é que eu preciso saber me comunicar? O que é que eu preciso saber sobre disciplina? E o que é que eu preciso saber para construir uma identidade forte na internet? Primeira coisa, a tua comunicação, ela não vai ser mais como era antes. Perfeito? Primeira coisa, imagine você vai passar por uma consulta e você vê um vídeo desse. Você tá vendo qual é a comunicação? Mas quem é que você quem é que você fica batendo papo? Aí você fala assim, vai falar, e aí, aqui eu conto pra você, porque eu não comecei assim. Isso aqui é Rafael de 2019. Atendendo aqui. Pronto. E aqui é pra você entender que tudo tem um começo, tá certo?
que tudo tem um começo. Aqui eu não tinha clínica própria, aqui eu atendia no interior, isso aqui é a cidade de Gandu que eu atendia. Eu ia de 15 em 15 atender. Só que foi aqui que eu aprendi a primeira ferramenta que eu quero ensinar para vocês da comunicação. Você precisa saber utilizar uma comunicação que tenha 3 fundamentações. E aí você vai anotar o mnemônico aqui para facilitar a tua comunicação a partir de amanhã, quando você for fazer vídeo. Primeiro, você tem que ser simples. A partir de hoje, você não vai usar mais termo técnico na tua comunicação. Perfeito? Você não vai usar termoablação com endolaser. Você não vai ficar falando nome de produto de harmonização facial. Você não vai ficar... Quais são as suas especialidades? Falando para mim. Cirurgia de cabeça e pescoço. Eu não vou ficar botando aquelas fotos de retirada de mandíbula, de câncer. Você não vai vender isso. Você vai ser simples. Você precisa entender o que Dona Maria, que mora na barraca da feira, vai entender se você falar. Então, a partir de hoje, está abolido do teu vocabulário, desde que, né, você queira vender antes de chegar no teu consultório. Então, termos técnicos, eles passam a não existir mais na tua narrativa a partir de hoje. Seja na internet, seja na hora da consulta. Perfeito? Termo técnico você fala no congresso, termo técnico você fala na roda de teus colegas médicos, mas na internet está proibido você utilizar termo técnico. Segunda coisa, você tem que ser intencional. Qual é a minha intenção de ir para a internet, Rafael? Qual é a minha intenção na consulta? É vender um tratamento. Ponto. Então tem que ter na tua cabeça isso. Escreva essa frase, ó. Eu vou para a internet atrair pacientes para vender a minha consulta e meu tratamento. Vender é vender mesmo. Rafael, mas médico pode vender? Nós sobrevivemos da medicina, perfeito? As suas contas são pagas através do seu trabalho. E você entendeu que o trabalho, ele é estabelecido através de uma troca entre alguém que tem um problema e alguém que tem uma solução. E essa troca, ela é retribuída através do pagamento. Então você vai vender sim. Ponto final. Aí mesmo CRM, você está fazendo nada de errado. Você está estabelecendo uma troca entre um problema e uma solução. E essa troca ela é estabelecida através do pagamento do dinheiro. Perfeito? Então, ou seja, eu vou para a internet com uma intenção, trazer paciente para o meu consultório. Então, eu não vou ficar fazendo vídeo na doida. Se eu sou dermatologista e eu quero focar na parte estética, eu vou falar só de estética. Eu não vou falar de pereba, eu não vou falar de cabelo, eu não vou falar de unha, eu não vou falar de bigode. Eu vou falar só da área que eu quero atrair. Na internet, você vai ver Rafael falando unicamente de varizes. Porque eu quero apenas paciente de varizes. Eu não falo de trombose, eu não falo de doença arterial obstrutiva, eu não falo de permicate, eu não falo de portocate, eu não falo de doença renal, eu só falo de varizes. Então, a minha intenção é trazer pacientes de varizes para o meu consultório. Pronto. Então, a minha comunicação, ela tem que ser direcionada para a intenção que eu quero. Aí você, por exemplo, é cirurgião de cabeça e pescoço e fica falando de tudo. O paciente vai ficar confuso. Ele não consegue olhar para você e ver você como referência. Aí você é vascular, aí quer falar disso tudo que eu te falei. Aí você é dermato, você quer falar de todas as áreas da dermatologia. Fica confuso. Imagina você e mais 10 dermatos falando de tudo. Você acha que realmente ela vai lembrar de você? Não. Mas se existe uma pessoa que se posiciona em procedimentos estéticos faciais, em corporal, e todo dia tá falando a mesma coisa, a pessoa começa a, ó, ficar na cabeça. Ela pensou em Botox, porra. Doutora Lara, doutora Lisandra. Ah, todo dia elas falam a mesma coisa. Todo dia tá falando, todo dia tá falando. Todo dia o caixinha de perguntas, todo dia... Acabou. Você vai esperar o tempo de maturação agora. Porque a tua intenção já foi passada. Ó, dentro da área médica. Quando você pensar em procedimentos faciais, você tem que vir, o meu nome tem que ir na tua cabeça. Como é que eu faço isso? Direcionando o tema, sendo constante todos os dias fazendo a mesma coisa. Ah, tô cansado. Vai ter que fazer cansado. Perfeito? E a terceira coisa importante, você tem que ser magnético. As pessoas têm que desejarem. Quando tu enfia aquela agulha de ácido hialurônico na cara do teu paciente, ele não quer aquilo. Mas quando tu pega um espelho, pega uma foto de um vídeo de ângulo, mostrando a pessoa sorrindo, olhando pro espelho, ali você tá vendendo a beleza. Mas quando tu fica pegando o que te ensinaram nos cursos aí, ou na faculdade, pegando aquela agulha, enfiando na cara do paciente, sai pra lá, ele não quer. Não quer. Então, quando o meu colega tá mostrando aquela ruma de agulha na perna do paciente, eu tô mostrando o meu paciente tomando café, eu tô mostrando meu paciente indo passear no shopping. Eu tô mostrando, dizendo que ele fechou a veia dele com laser, ele foi passear no shopping. Eu falei que Dona Maria, que tem a barraca da feira, ela vai voltar a trabalhar daqui a 4 dias. Eu falei que o paciente que tem varizes grossas e tá achando que a história é igual a do passado, isso mudou para melhor. A partir de hoje, a senhora pode tratar suas varizes e voltar rápido, porque paciente bom é paciente trabalhando e trabalhando precocemente. Isso é magnetismo. É eu falar o que a pessoa quer ouvir. É eu demonstrar um sorriso através de um espelho que ali, ó, depois de ter feito o procedimento comigo, ela passou a sorrir. Ela tá mais autoconfiante. Então você que é empresário, né?
que tem percebido que teu rosto tá ficando menos harmônico, que você tá cheio de expressão. Você sabia que através de procedimentos que a gente faz hoje, eu posso não só deixar você mais belo, mas autoconfiante? Então você que é um líder, você acha que se tornar mais autoconfiante vai impactar na forma como as pessoas te veem no teu trabalho? Então, pois é. Então, os procedimentos faciais hoje, eles têm proporcionado não só melhorar a beleza do homem, mas também tornar ele mais autoconfiante. E isso impacta em faturamento. Então, ou seja, fazer procedimentos faciais hoje é aumentar a receita do empresário. Porque a partir do momento que eu deixo ele mais autoconfiante, ele vende mais. Ele é um bom líder. Você está entendendo? Então, você tem que ser magnético. Você tem que ouvir, através dos sons que o paciente emite no consultório, o que é que ele sonha para que você utilize essa narrativa através da tua comunicação para que você seja magnético. Magnetismo é quando você traz a pessoa para dentro do teu consultório porque ela passa a te desejar. Ela te deseja tanto. Por quê? Porque você conseguiu falar para ela o que nem ela sabia que ela precisava. Perfeito? Então, isso é a comunicação adequada. Ser simples, ser intencional e ser magnético. Isso você está aprendendo a vender. Olha como muda o game. Você está entendendo que vender não é falar de dinheiro. Vender é fazer as pessoas entenderem que você é a melhor opção que elas têm para resolver o problema. E eu estou te ensinando no beabá como é que você faz isso. Olha como fica mais fácil amanhã você fazer um vídeo. Você sabe que você não vai usar técnica. Você sabe que sua intenção é fazer o conteúdo que você atrai para o consultório. E você precisa ouvir os sons que o teu paciente emite. Quais são os sons, objeções e medo. E utilizar esse som, objeção e medo através do magnetismo da minha narrativa. Para que eu vá na dor. Mas não é falar da dor. É falar do desejo que eu vou proporcionar nele quando eu resolver a dor. Qual vai ser o impacto que transcende o problema? Aí vira magnético. Porque qual é o homem que não quer se sentir mais autoconfiante? Quem é o empresário que não quer ganhar mais? Vocês estão entendendo? Só que isso é ferramenta. Por isso que quando Juliana falou aquilo no vídeo lá, parece que você tá dançando orquestra. As coisas vão acontecendo e fluindo. Porque cada curvinha você tem uma ferramenta. E as coisas vão, ó, igual orquestra. Só que não dá para fazer a orquestra sem ter ferramenta, sem ter o violão, sem ter o piano. E não adianta ir para a orquestra sem saber tocar. Então, eu estou te mostrando as ferramentas e estou mostrando como é que você toca as ferramentas. Perfeito? Então, aqui, mais uma coisa para você vender sem precisar vender. Por isso que é fundamentos. Estou te dando fundamentos. Ó, fundamentação. Perfeito? De novo, o slide não está indo. Só um minuto que acontece. Terceira coisa importante, né, que você tem que ter na tua cabeça para fundamentar a tua precificação, que é o que eu chamo regra dos 3 Fs. Primeiro, você tem que ter uma filosofia de vida. Como eu te falei, a paciente ficou 1 ano para vir. Aquela paciente que quer 2 anos. Então você precisa entender que você precisa melhorar cada dia que passa. Porque às vezes no primeiro vídeo ela não se conectou. No segundo ela não se conectou. Mas no terceiro ela se conecta mais. No quarto, ela se conecta mais. Naquela primeira live, ela ficou mais segura. Mas o que fez tomar ela segura foi, às vezes, foi uma 10ª live que você usou uma dor específica que conectou ela. E aí fez ela tomar a decisão. Tudo isso que eu tô falando pra você, gente, é o que eu vivo. Eu não tô dizendo da boca pra fora, não. Por isso que é muito lindo quando vocês aplicam e falam assim, caralho, deu resultado. É porque não é um cara que vivia da medicina, é o cara que vive a medicina. Eu vivo o método VXR. O método VXR é a minha vivência. Por isso que é louco. Quando você aplica, dá resultado. Perfeito? Então, a sua filosofia é entender que cada dia eu tenho que melhorar. E eu só consigo melhorar fazendo todo dia. Por isso que o primeiro vídeo vai ficar ruim, o segundo vai ficar menos pior, o terceiro menos pior, e vai chegar uma hora que você fica bom. Isso é muito engraçado. Os alunos, quando entram, eles ficam perdidos. Calma, só é continuar. Só é continuar. Tem alguns alunos que as primeiras lives eram bagaceira. Aí agora, vendo depois de um mês, já tá falando melhor. Por quê? Porque a tua filosofia tem que ser assim, ó, todos os dias eu vou fazer para ficar cada vez melhor. Segunda coisa, tem que ter foco. Tem que pagar o preço. Então, quem é o aluno do VXR, pronto, eu vou dar uma dica para vocês. Pô, Rafael, eu não consigo fazer conteúdo todo dia. Pronto, abre uma caixinha de perguntas. Na segunda, 5 perguntas, todo dia responde uma. Ou seja, você tem 5 conteúdos para os stories. Perfeito? Esse conteúdo para os stories, você vai pegar essa caixinha de perguntas que você respondeu, vai jogar lá no teu YouTube, no teu Instagram. Olha que beleza. Então, ou seja, quando você paga o preço de fazer vídeo, você consegue gerar conteúdo para 3 plataformas. A mesma caixinha de perguntas, ela vai para o stories, ela vai para o TikTok e ela vai para o YouTube. Olha como fica fácil agora. Agora você fala assim, mas eu não tenho tempo para fazer os 3. Não, não precisa ter tempo para fazer 3 conteúdos.
O mesmo conteúdo alimenta 3 plataformas. Porque cada uma aqui é diferente. E isso quer dizer uma coisa? Para você ficar mais louco ainda, a entrega está surreal. Surreal. Tem aluno meu que começou a fazer o YouTube semana passada e já tem 10 mil visualizações sem gastar zero de tráfego pago. Você tem noção que você pegar uma caixinha de perguntas e fazer todos os dias, em 5 dias, você ter 10 mil visualizações? Com 3 seguidores? Olha como fica fácil. Quando você tem a ferramenta, desculpa, fica mais simples, não é mais fácil. Você vai ter que fazer teu vídeo. Se tu não fizer, tu não tem. Mas tem noção que você fazer um vídeo, 5 vídeos, e você ter 10 mil visualizações? Por quê? Porque quem vos ensina é o cara que testa todo dia. E o nosso teste mostrou que caixinha de pergunta no TikTok e no YouTube é a melhor forma de engajar. Aí você faz aquele conteúdo rebuscado, paga uma empresa de marketing, aí faz aquele vídeo lindo, 300 visualizações. Aí uma aluna minha faz uma caixinha de perguntas, bota 1.800, 2.100, com 3 seguidores. Ou seja, não precisa de mágica. Você precisa de ferramenta e você precisa de foco para aprender a pagar o preço. Perfeito? Terceira coisa do 3F. Você precisa entender que você vai falhar. O teu vídeo não vai ficar bom. O segundo vai ficar ruim. O terceiro vai ficar... E vai chegar uma hora que vai ficar bom. Assim como foi eu. Então você precisa entender que falhar faz parte. Mas o erro, ele é um indicador que você está tentando. Porque é muito fácil eu criticar o colega que está fazendo a live, que está com 3 pessoas. E eu não estou fazendo nada. Então aqui eu quero te dar mais uma estratégia para essa falha. Só ouça de 3 pessoas. Lembra disso, ó. Você só vai deixar se influenciar por 3 pessoas. Primeiro, a pessoa que já está lá. O Rafael que tá me criticando, pô, então eu vou ver esse cara. Segundo, a pessoa que está indo para lá. É a pessoa que está no percurso junto com você. Então, ou seja, ela está testando. Então, ouve essa pessoa. Porque talvez ela tenha errado alguma coisa que não viu. Terceiro, a pessoa que está voltando de lá. É aquela pessoa que fez e desistiu. O que é que eu vou extrair dessa pessoa? Eu vou ver o que é que ela errou. Quais foram as frustrações dela no percurso para que eu não tenha as mesmas. Então, a partir de hoje, só tem 3 pessoas que você vai dar espaço para criticar suas falhas. A que já está lá, a que está indo para lá e a que está voltando de lá. Cada uma delas vai te dar uma informação. A que está lá vai te ensinar como é que ela chegou. A que está indo para lá vai te mostrar o percurso que ela está tendo para saber se é igual ao teu. E a que está voltando, ela vai vir com as frustrações que ela teve para você não ter. E você já aprendeu com ela. Ótimo. Então, os 3 Fs é para criar a tua metodologia mental de fazer o que precisa ser feito. Filosofia, eu tenho que melhorar todos os dias. Segundo, eu tenho que pagar o preço todo dia que fazer conteúdo. Eu te dei aqui uma estratégia de fazer conteúdo para alimentar teu TikTok e YouTube Stories todos os dias. De forma ridícula. Você abre aqui e responde a caixinha. Não precisa de filmmaker, não precisa de iluminação. Você escolhe a iluminação de algum lugar que fique bonito. A iluminação, acabou, tá feito. Postou, baixa o vídeo, YouTube e TikTok tá resolvido. Só que tem que ter o quê? Pagar o preço. Pagar o preço de fazer o vídeo. Pagar o preço de postar o vídeo. E pagar o preço de fazer todos os dias. E ali todo dia você está alimentando Dona Maria, que está precisando de mais conteúdo para ela ali, ó, consumir, consumir e ganhando confiança, se sentindo mais segura. E algum dia você vai mostrar um conteúdo que ela fala assim: é esse médico que eu vou para ele. Vê depois de Porto Seguro, depois de um ano. Agora tu acha que se eu postasse um vídeo a cada 30 dias, tu acha realmente que ela vinha? Não. Mas todo dia, se você for lá no meu YouTube, tem vídeo. Todo dia tem nos stories e Instagram, no Reels, a gente posta quase todo dia vídeo. É pagamento antecipado, eu não trabalho no convênio e 100% particular, né? Pois é, e é o que o Marco falou. Eu só trabalho com particular, minha consulta é R$ 1.165 com pagamento antecipado, certo? E meus tratamentos é equivalente a preço de cirurgia plástica, que pode variar de 7 mil até 50 mil. Perfeito? É sobre isso. Eu não quero que você foque nos números, eu quero que você foque no teu comportamento. Você vai chegar lá, mas você precisa passar, né? Não foca nos meus resultados, foca no processo que eu levei. Eu tô te mostrando o processo. Porque se você focar no resultado, você desiste. Porque você fala assim, ah, mas eu quero o resultado, mas você não quer fazer o que eu faço, tem que pagar o preço que eu pago. Eu tô te mostrando o que eu pago para ter o resultado que eu tenho. Perfeito? E isso aqui é o que eu vivo. Se você pegar todos esses slides, printa eles e vai pro meu Instagram e acompanha lá no Instagram. Tu vai ver que tudo que eu tô te falando é o que eu faço. Por isso, não. O VXR é simplesmente a metodologia que eu vivo como médico. Perfeito? Por isso que dá resultado. Por isso que todo dia tem mudança. Para quem é aluno, normalmente os alunos sempre renovam. Por quê? Porque todo dia tem coisa nova, porque eu tô testando coisa o tempo inteiro. Eu não paro. Esse negócio do TikTok que eu falei pra vocês, eu testei, deu resultado, eu vou lá no grupo e falo. Por quê? Ah, Rafael, não tem medo da concorrência? Não tenho medo da concorrência. Porque primeiro que eu não paro. Segundo, que o concorrente chegar perto de mim, ele vai ter que ter um balão de oxigênio muito grande para aguentar a pressão que eu aguento, para ir na velocidade que eu vou, para ir na estrutura que eu tenho. E na cabeça que eu tenho, não tem problema. E eu nunca paro. Então eu tô tranquilo. Então eu entrego absolutamente
Tudo que eu faço. Ótimo, Rafael, entendi, cara. Então, na identidade, 3 coisas você tem que ter na tua cabeça. Como é que eu construo uma identidade digital? Primeiro, falando sempre a verdade. Segundo, compartilhando os teus princípios, porque as pessoas compram os teus princípios. E pagando o preço. O preço de não ficar com vergonhinha de postar tua vida pessoal. Rafael, não quero postar minha vida pessoal. Então você vai gravar mais um mnemônico. Os 5 Is do marketing. O que é os 5 Is do marketing, Rafael? É uma forma estruturada que eu criei para construir autoridade digital com a tua personalidade sem precisar copiar o teu colega. É construir autoralidade digital. O que é os 5 Is do marketing, Rafael? Você vai escolher 5 áreas da tua vida que você quer compartilhar na internet. Então aqui eu te mostrei 3 delas. Eu sou pai, eu amo trabalhar com varizes e eu gosto de malhar. Pronto. Sou cristão, certo? E tenho uma vida bem disciplinada. Pronto. Se você pegar meu Instagram, todo dia eu posto isso aqui, ó. 5 Is aqui, ó. Perfeito? Repito. Rafael, mas eu não quero postar, velho. Não quero postar, meu filho. Calma. Você não precisa postar. Você vai postar no ângulo que você se sente à vontade. Aí você vai botar 5I mais AV. 5 Is do marketing, ou seja, 5 áreas da tua identidade que você vai explorar através da internet, sobre o ângulo da verdade que você se sente à vontade de postar. Ponto. Olha como fica ridículo agora. Aí eu criei uma estratégia chamada conteúdo de novela. O que é o conteúdo de novela? É você desenvolver a narrativa da tua identidade, porque as pessoas gostam de se relacionar, principalmente no Instagram, elas querem ver relacionamento. É tanto que quando você posta aniversário, seu engajamento sobe. Quando você posta conteúdo, o engajamento desce. Aí você vai ter que fazer o quê? Dançar a dança. O que é que você faz? 5 Is do marketing. E no intervalo dos capítulos da novela, você bota um conteúdo médico, utilizando linguagem simples, intencional e magnética. E daqui a pouco eu vou te ensinar como é que você faz o vídeo. Rapaz, lindo demais. Aí é uma orquestra, você vai dançando, as coisas vão acontecendo e as vendas vão acontecendo. E você não percebe os pacientes chegando sem parar. Fica muito fácil. Desculpa, fica muito simples. Nunca fácil, porque você vai ter que fazer. Se não fizer, não tem. Perfeito? Por isso que eu falei, tem que pagar o preço. Ótimo, Rafael, entendi, já gravei isso aqui. Manda mais. Então vamos lá. Agora eu vou te dar 3 ferramentas matadoras para você ir lá no gatilho. Perfeito? Anota. Por isso que eu falei papel e caneta aqui hoje, porque é muita coisa. Primeira coisa, como é que eu faço conteúdo, Rafael? Você me ensinou que eu tenho que fazer uma linguagem simples intencional magnética, mas eu não sei fazer vídeo, velho. Como é que faz? Pronto. Grava aí. Vai para o consultório, a partir de amanhã vai ouvir os sons que o teu paciente emite. Perfeito? Então, meus conteúdos vão ser de acordo com o que o paciente me fala. Se Dona Maria falou que ela tinha medo de fazer cirurgia de amígdala porque ela tinha medo do filho dela operar, eu vou falar disso na internet. Se meu paciente falou que gasta a cada 2 meses R$ 500 de prescrição porque está com a garganta inflamada, eu vou falar do impacto da cirurgia de amígdala nas finanças de alguém que tem problema de amígdala e fica todos os meses tendo que comprar antibiótico. Se meu paciente fala que não quer fazer botox porque o botox, né, acaba com 3 meses, eu vou explicar o porquê acaba com 3 meses e o que pode ser feito para a gente manter o rosto do paciente sempre harmônico. Se o paciente acha que não pode fazer preenchimento labial porque não sabe o momento ideal, eu vou explicar quem é o tipo de paciente que se beneficia e como é que isso acontece. Perfeito? Então você precisa ouvir os sons. O teu paciente vai te dizer no consultório. Então você vai para o consultório agora com alta visão. Você vai pegar o teu consultório para tu ouvir os sons que ele emite, para você ter fundamentação para gerar conteúdo. Ou além disso, para quem ficar aqui até o final hoje, a gente vai liberar o vídeo de como é que a gente faz para descobrir conteúdo no Google. Beleza? Pronto. Então aqui, ó, tomei uma decisão aqui agora. Quem ficar até o final, a gente vai manda para cada um, como é que vai ser? A gente vai mandar um formulário e preenche e disponibiliza. Pronto, então vamos lá. Quem ficar até o final, eu vou dar vocês vão preencher um formulário e eu vou mandar um link de acesso de uma aula que tem dentro do VXR de como é que você faz para descobrir os conteúdos mais procurados na internet. Olha que delícia! Você vai ouvir teu paciente e, além disso, você vai agora ter uma aula que eu vou disponibilizar para você hoje, para você saber como é que você faz para descobrir quais são os conteúdos mais procurados na cirurgia pediátrica. Como é que faz para saber o conteúdo mais procurado na dermatologia? Como é que faz para saber no paciente de saúde da família, de medicina da dor? Vai ficar lindo demais. Fica lindo demais. Rafael, beleza, já sei o conteúdo. E como é que eu faço para fazer o vídeo? Aí você vai anotar a segunda regra, chamada PDA. Como é que eu faço um vídeo hoje, eu que nunca fiz vídeo, como é que eu faço um vídeo top, Rafael? Pronto, então você vai anotar aí, PDA. Todos os vídeos a partir de hoje, você começa com a pergunta, você desenvolve utilizando a linguagem simples, intencional e magnética, chama para ação. Vamos lá. Vou pegar aqui um exemplo de especialidade. Você vê que fica fácil. Gervanilson.
Psiquiatria. Você sabia que hoje a maior parte das pessoas sofrem de depressão? Você conhece alguém da tua família que já passou por isso? Você sabia que hoje existem estratégias que a gente pode fazer sem utilizar medicações, ou utilizando medicações, ou a combinação dessas duas coisas, para evitar esse grande problema que assola a população e que pode ser, inclusive, causa de morte? Então, se você está sofrendo dos sinais de tan, que eu não sei quais são mais, ou você conhece alguém, compartilha esse vídeo com essa pessoa e saiba que nós psiquiatras podemos ajudar esses pacientes a evitar uma morte e poder ter a vida que eles tinham antes de ter diagnóstico da depressão. Pronto, acabou. Comecei com a pergunta, desenvolvi e chamei para ação. Sempre chama para ação. Perfeito? Pergunta, desenvolve, chama para ação. Pergunta, desenvolve, chama para ação. Essa é a regra PDA. Fica ridículo fazer vídeo. Fica ridículo. Pega isso e aplica. Escolhe o tema. Oftalmologia, você sabia que após os 50 anos, a maior parte das pessoas começam a perder a sua visão? Você sabia que essa perda da visão pode estar associada ao embaçamento, não lembro mais, da córnea, vou chutar aí, e isso pode ser um problema de catarata? E a pergunta mais interessante, você sabia que isso tem resolução? E que essa resolução é simples através de uma cirurgia que você tem alta imediata e em torno de 48 horas você já pode voltar até aquela visão que você tinha quando era jovem? Então você conhece alguém que está assistindo esse vídeo, que está perdendo a visão, que tem mais de 40 anos e que tem um sonho de recuperar a visão da juventude? Compartilhe esse vídeo e oriente a ela para procurar o oftalmologista especialista em catarata da confiança dela. Quem é a pessoa de confiança? Quem é que está gerando o conteúdo? É você. Então ela vai procurar você. Então, ou seja, fica ridículo. Você pode botar qualquer conteúdo aqui que eu faço pergunta, que eu faço o PDA. Então, ou seja, anota a partir de amanhã o conteúdo. Rafael me deu, como é que eu acho? Rafael me deu, como é que eu faço o vídeo? Pronto. Agora é só o quê? Panfletar. É todo dia conteúdo. E ali você está vendendo. Vendendo o quê? A consciência do problema, a consciência da solução e a consciência que você é melhor. Segundo, você está vendendo relacionamento e você está vendendo decisão. Ou seja, você está vendendo o tempo inteiro, sem falar de dinheiro. Perfeito? Olha como fica fácil. Desculpa, olha como fica simples. Nunca vai ser fácil, você tem que fazer. Porque nem todo mundo que vai assistir isso aqui vai fazer. Mas os que fizerem, vai ficar muito mais simples. Os resultados eles vão ser muito mais rápidos. Por isso você viu Juliana falar aquilo que ela falou. Porque parece que é uma orquestra. Você vê que ela falava assim, parece que as coisas iam fluindo. Por quê? Porque com as ferramentas certas, as coisas acontecem. Agora você quer ir sem as ferramentas para a internet, e aí tá lá, recebendo aqueles depoimentos que eu mostrei para vocês mais cedo. Perfeito? Então, olha, isso é venda. Era isso que eu queria saber em 2019. Porque vendas para mim era o quê? Não, é falar de preço. Eu vou falar de preço, aí eu vou vender, eu vou falar caro. Eu achava que vender era falar caro. Na minha cabeça, quando eu terminei a residência, eu falei assim, ó, precificar é saber cobrar caro. Balela, balela. Eu tô te mostrando aqui coisas que vão vender, que a pessoa nem sente que está vendendo. Isso que é gostoso. É a pessoa comprar sem saber que está sendo comprado, que está sendo vendido. Perfeito? Essa é a melhor forma de vender. É quando o teu cliente nem sabe que está vendendo para ele. É que ele sente a venda na necessidade que ele constrói a partir do momento que você mostra o problema, que você mostra a solução e você faz ele desejar você como a solução do problema. Perfeito? Só que, mais uma vez, ó, tem que arregaçar as mangas e fazer acontecer. Só que eu tô te dando a munição para ir pra guerra. Não é para ir pra guerra de qualquer jeito, como eu tô vendo um bocado de médico indo aí. Porque chega a dar dó. Colega meu falando termoablação com endolaser, dizendo que vai fritar a safena. Fritar. Tu imagina um paciente avisar, eu vou fritar a tua safena. Tem a sensação você aí, que é médico, uma pessoa dizendo que vai fritar a tua safena. Que vai queimar a tua safena. Aí você pega o doutor Rafael. Você, dona Maria, que é comerciante, que tá deixando uma doença evoluir, podendo inclusive evoluir com ferida, por conta das histórias que tua avó te contou. Que vai ter que ficar em cima da cama, vai ter que se arrastar, vai ter que ficar andando em cadeira de rodas. Deixa eu dizer, mudou para melhor. Hoje, através de uma técnica chamada endolaser, eu vou fechar a tua veia com laser e logo após a senhora vai passear no shopping. E o mais importante, você vai voltar a trabalhar precocemente, você vai parar de sentir dor e o teu desempenho no trabalho vai aumentar. E o mais importante, você vai começar a ganhar mais dinheiro após o tratamento de varizes. Olha que doideira! Eu não vou só resolver. Eu vou melhorar tanto o desempenho dela que ela vai ganhar mais dinheiro. Agora eu te digo, imagina eu reprogramar a cabeça de uma pessoa e dizer assim, ó, que depois do meu tratamento você vai ganhar mais dinheiro. Eu tô mentindo? Não. Quer ver? Vai no meu Instagram depois e vê lá uma paciente de que é o que ela fala. Ela fala assim, doutor, depois do tratamento eu tô trabalhando melhor, eu tô ganhando mais dinheiro por causa disso. Olha os sons que o paciente emite. Ela disse, eu peguei o gatilho, efa, começar a falar disso na internet. É sobre isso.
Só que a partir de agora, você não vai para a guerra sem saber. Você vai sabendo até o que você vai ouvir. Quem são os lugares que você vai passar a ouvir melhor. Você vai para consulta agora com outro jogo. Eu vou para consulta para converter mais e para captar informações para gerar mais conteúdo, para atrair mais pessoas que têm o mesmo pensamento dela. É lindo demais. Por isso que fica mais simples. Você vai ali, ó, patinando na coisa, a coisa vai acontecendo, vai fluindo. Ferramenta. Por isso você tem que escolher pessoas que vivem o que ensinam. Porque fica mais fácil, porque esse cara tá vivendo. O VXR eu vivo, é uma metodologia que eu criei e que eu vivo ela. Então quando eu falo assim, faça, vai dar resultado, você faz, dá resultado, você fica louco. Aí você vê o resultado acontecer muito rápido. E outra coisa, para não cair no canto da sereia, fica muito guru falando e você vai lotar a agenda sem fazer nada disso que a gente está falando. É loucura, aí é loucura. Aí você vê um cara falar na internet, você vai ganhar R$ 1 milhão. Se fechar 3 tratamentos de 20 mil por dia, eu queria pergunta, quando é que você vai achar esse paciente que vai pagar 20 mil, que vai chegar para você no consultório, que vai pagar 20 mil? Onde é que você vai ter 3 pacientes por dia para vender 20 mil? Esqueça, essa conta não bate. Pode ganhar? Pode, mas você tem que ter muito conteúdo na internet. Você tem que ter muita gente desejando. Você tem que ter um posicionamento violentíssimo para chegar nisso. Mas as pessoas falam e andam numa Porsche, aí você olha para aquilo, mas eu quero isso aí. Canto da sereia, balela. Aí você vai e quebra a cara. Amanhã vai ter uma aluna minha falando sobre isso. Lara. Ela disse que estava cansada de fazer curso. Inclusive, foi um dos medos dela não ter entrado no VXR. E amanhã ela vai contar aqui para vocês. Amanhã tem depoimento dos meus alunos, porque eu tenho que mostrar para vocês. Não adianta só eu falar, eu tenho que ter aluno aqui falando sobre isso. Perfeito? Ótimo, Rafael. Entendi o CDF. Conteúdo, você me ensinou como é que faz, você me ensinou como é que faz o vídeo, e você me falou que eu tenho que fazer o princípio do panfleto, ou seja, eu tenho que panfletar todo dia. Acabou a conversa. É só fazer. Perfeito? Então, aqui, mais uma ferramenta de vendas. Mônica, eu não sei o que está acontecendo. Como assim? Ok. Peraí que eu voltei slide. E aí, uma outra forma que eu peguei, que é como é que eu faço para melhorar meu engajamento na internet. Primeiro, no feed, o que é que eu faço? O que é que eu faço no direct e o que é que eu faço na live? Primeira coisa, né? Que é chamado de método TRI dentro do VXR. Primeiro, o que é o feed? O que é que eu preciso fazer para me conectar mais com as pessoas no feed? Então, ou seja, se a pessoa chega no teu vídeo, ela curte e deixa um comentário, o que que você tem que fazer no mínimo ir lá responder ela? Você tem que responder as pessoas. Porque repara, se a pessoa parou o tempo dela, além de ver teu vídeo, ela foi lá, curtiu e comentou. E você, que é o lindão, não para responder. Então, a primeira coisa que tem que fazer, a partir de hoje, responda todas as suas postagens. Vai chegar uma hora que você não vai dar conta. Infelizmente, eu não dou mais conta. Então, ou seja, eu boto gente para responder hoje, porque eu não dou conta mais. Mas você, que está começando, vai ter que responder, porque eu fazia a mesma coisa. Perfeito? Então, curtiu, comentou, vá lá e responda. Aí você tem que acionar gatilhos. Pessoa respondeu, muito obrigado, fala pelo nome. Você que está começando, fala pelo nome. No início eu falava assim, obrigado, Mônica. Fico feliz em ter o seu comentário. Pronto. A pessoa já se sente valorizada. Fala assim, porra, o doutor falou comigo. Ou a equipe dele falou comigo. Direct. Responda através de áudio. Direct é através de áudio. Os pacientes acham que não é o médico que responde. Quando você manda o áudio, ele enlouquece. Ah, Rafael, você é valela, mentira. Então, ouça, ouça, ouça. É o senhor mesmo que está falando, não acredito. Eu achava que era alguém respondendo pelo senhor, porque é muita gente, doutor. Nossa, que maravilha, é bom ouvir sua voz. Deus abençoe o senhor imensamente, viu? Gratidão, todos os dias te acompanho. A sua família linda, maravilhosa, um bebê lindo. Eu moro pertinho não. Eu moro no interior da Bahia, eu moro em Bom Jesus da Lapa. Mas é o meu sonho conhecer o senhor, meu sonho é realizar a minha consulta e minha cirurgia, tá bom? Fique com Deus, eu que agradeço em ouvir as suas palavras e me deixa mais motivada e me deixa mais esperançosa a cada dia. Que Deus o abençoe imensamente, tá bom? O Senhor e sua família, que é linda, linda. Olha que interessante, né? Voltando. Olha o que ela falou. Obrigado, o senhor que tá falando. Nem estou acreditando que é o senhor que está falando. Cheque. Segundo, seu filho é lindo. Cheque. Lembra os 5 Is do marketing? Cheque. Ó, olha como as coisas fluem. Aqui é a prova do que eu estou falando. É só validando o que eu falo para vocês. Cheque. Tô aqui sonhando e me preparando. Cheque. Sabe por quê? Porque no áudio eu falei: Oi, Lu, tudo bem? Que bom. Eu fico muito feliz em saber que você está se preparando para vir tratar comigo. Deixa eu dizer uma coisa. Enquanto você se prepara daí, eu estou me preparando daqui. Porque eu sei que o teu momento vai chegar. Mas enquanto ele não chega, Lu, eu estou aqui me preparando para ficar ainda melhor, para te entregar um resultado mais top. Você tem noção do que é isso? Então não é só sobre falar áudio.
é você levar a paciente a sonhar e fortalecer esse sonho. Gatilho. Lembra? Eu sou 100% intencional na internet. 100% intencional. Cada coisa que eu posto ali tem uma intenção. Perfeito? Por quê? Por isso que eu vendo. Porque vendas é isso. Não é você falar de dinheiro. É você ser intencional nas suas atitudes. Então, a partir de hoje, anota direct, eu só respondo através de áudio. No meu áudio, eu tenho que levar, fortalecer a decisão da pessoa, eu tenho que mostrar que eu estou junto com ela se preparando, que se ela fala que não tem dinheiro, faz parte, enquanto, ó, usa essa palavra, ó, enquanto seu momento financeiro não chega, eu estou de cá me preparando para no dia, ó, a senhora realizar seu sonho e eu realizar meu sonho de poder te atender. Tchau, cheque, cheque. Ali você está programando. Se ela não puder vir agora, ela vem daqui a um ano. Mas você precisa estar alimentando o desejo através de uma narrativa simples, intencional e magnética. As coisas vão se conectando, tá vendo? São os insights. Eu vou te dando insight, as coisas começam a encaixar uma na outra. Perfeito? E a terceira coisa é live. A live, para mim, ela tem 3 objetivos. Primeiro, objetivo número 1 é o momento que o doutor está ao vivo com o paciente. Então, ou seja, é o momento que ele está te vendo ao vivo, não é vídeo gravado. Segundo, ali é que você vai aprender a construir a autoconfiança que você não tem na hora de falar de dinheiro. Sabe por quê? Porque na hora que você banca, meu amigo, minha amiga, fazer uma live com 3 pessoas e teu colega entrar e tu tá lá, aí o bicho pega. Aí o bicho pega. Aí você tá indo lá embaixo. O teu ego, ele tá tendo que baixar para você aprender a segurar a emoção. Para na hora que teu paciente dá uma apertada e pedir um desconto, você não tremer nas bases e dar o desconto, que não é para dar. E a gente fala disso amanhã. Perfeito? Terceira coisa é você estar treinando a tua capacidade de falar ao vivo. É, ó, treinando na consulta. Ali tu treinando na consulta. Quarta coisa, aprender a lidar com a frustração. Uma aluna ontem, Érica, não sei, Érica tem? Érica tava na live ontem, falando de fimose. O cara falou o quê mesmo? O cara falou uma coisa lá pra ela. Ela gelou na hora. Falou uma pornografia na hora da live pra ela. Ou seja, ela gelou. E eu sempre falo com meus alunos: todo mundo quer ter mil pessoas na live. Aí ela assim, ó, ela tava com algumas pessoas, uma pessoa falou isso, ela gelou. Agora você imagina você com 1000 pessoas na live, 300 haters descendo o sarrafo em cima de você. Você aguenta? Pronto. Então não queira muitos números se você não aguenta a complexidade que esses números podem causar. Mas quando você aprende a lidar com a frustração do pouco, você aprende a lidar com a frustração do muito. Porque o muito também tem problema. Porque pode vir muito hater em uma live grande. Então, ou seja, aprenda. Só quem nasce grande é monstro. E só a live pode te ensinar isso. Foi engraçado porque eu já tinha avisado isso para os alunos. Eu falei assim, ó, a live é para te ajudar, inclusive, a lidar com isso. E aconteceu na live dela. Só que a partir de agora ela sabe como é que ela lida. Ela já viveu isso. Então tem coisas que não adianta, eu vou te ensinar. Mas se você não viver, você nunca vai saber. E a live, para mim, é a melhor ferramenta para o médico ter mais autoconfiança. A autoconfiança de ter poucas pessoas, a autoconfiança de entrar um hater, a autoconfiança de ter que estar ao vivo aprendendo. Tem aluna minha que ficava com o pescoço todo vermelho no início, agora está desenrolada. Porque não tem jeito. Todos nós no início vamos ter medo, vamos ficar ansioso, vamos ficar nervoso, vai ficar gaguejando, vai ficar vermelho. Faz parte, todo mundo. Por isso que eu te falei. Érica me disse fazer uma live de 10 minutos, agora é 1 hora. Pronto, ele tá falando aqui, Érica, que é uma aluna nossa, fazia live 10 minutos, agora fica 1 hora falando. É assim, tinha um aluno meu, Paulo Emílio, que travava, não fazia, agora toda semana faz. Diz que ama fazer live. Por quê? Porque tudo tem um começo, tudo tem um começo. Só que se você não começar, nunca você vai ser bom. Mais uma vez, só quem nasce grande é monstro. Você não é monstro. Perfeito, Rafael. É o senhor mesmo que tá falando, não acredito. E aqui, agora, para a gente fechar com chave de ouro, o ABC, um kit do Instagram para você, que entrou aqui. Primeira coisa, Instagram, eu já te falei, é para trazer paciente para o consultório. Se teu Instagram tá fechado, você tem que abrir ele hoje. Tem médico que já tá com o Instagram fechado. Aí é loucura. Aí é loucura. É a mesma coisa, você tem uma padaria, você faz pão e deixa fechado. O cliente chega para comprar o pão, tá fechado. Então, Instagram de médico tem que ser aberto. Rafael, é para ter um pessoal e profissional? Você tem 2 caras? Você tem tempo hábil de alimentar 2 Instagrams? Não, então é um Instagram. Só que agora você entendeu. Você vai usar os 5 Is do marketing e no intervalo da novela você vai botar conteúdo. Então você vai mesclar a tua vida pessoal e tua vida profissional. Lembre, o Instagram é uma rede de relacionamento. As pessoas estão lá para se relacionar. E quando essa relação for boa, ela vai despertar o interesse. Peraí, o que que ele vende? Aí é o conteúdo médico. Perfeito? Só que aqui eu quero te dar mais coisas importantes. Primeira coisa, eu vou te ensinar o ABC do Instagram. Primeira coisa que você precisa saber, o teu nome do usuário, ele tem que ter a tua especialidade. Perfeito? Por quê? Porque se eu estou numa roda de amigo no domingo, no churrasco, a pessoa, qual é o teu Instagram? Dr. Rafael Vascular.
Ah, você é vascular? É? Ah, é. Você trata o quê? Não, eu trato varizes. Ah, deixa eu seguir aí. Entendeu? Tudo é vendas. Lembra, você tem que ser 100% intencional. Então, se teu Instagram tá assim, já corrija, botar assim. Ponto. Segunda coisa importante, a foto do teu Instagram. Não tem que ser uma foto que mostre o teu corpo inteiro. Tem que ser o teu rosto. A pessoa tem que se familiarizar com o teu rosto. Então, ou seja, foto do Instagram é do máximo do ombro para cima. Não é pra botar da barriga para cima. Porque fica tão distante que a pessoa não se conecta. Mas tu imagina todo dia aquela bolinha tua tá ali, porque tu tá fazendo stories todo dia, e ela tá vendo teu rosto. Ela tá se familiarizando com teu rosto. Quando chega no dia da consulta, parece que ela já te conhece. Parece que é uma pessoa que é da família. Porque todo dia ela tá te vendo. Todo dia tua bolinha tá lá. Todo dia ela tá te olhando. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você tem que estar sorrindo. Você acha que se eu tivesse com o cara fechado aqui eu passava empatia? Não. Você tá sorrindo. Você tá mostrando que você é uma pessoa feliz. Você que está mostrando que você é uma pessoa disponível para ajudar. Então isso tudo conecta. Isso também é intencionalidade. Você tem que estar muito ligado nisso. Perfeito? Ótimo, Rafael. Entendi. Me fala mais. Como é que eu faço o meu cabeçalho? O teu cabeçalho tem que ter os teus princípios e valores. Perfeito? Tem que ter qual é a tua especialidade. Tem que ter o teu CRM. Se tiver RQE, coloca. E tem que ter um clique. A pessoa tem que clicar. Você está ali para vender uma consulta e um tratamento. Então, se você não tem um clique para chamar para ação, você vai botar a partir de hoje. Perfeito? Rafael, não sei como é que faz. Por isso, você tem que entrar no VXR. Perfeito? Para você aprender como é que você clica. Como é que você faz esse link aí. Perfeito? Rafael, eu posso botar agendar minha consulta? Não. O CFM não proíbe que o médico bote telefone, que o médico bote agendar consulta. Mas aí, a nossa assessoria jurídica ensinou uma estratégia que a gente pode utilizar para isso. Quer falar comigo? Clica. Olha lá, falar comigo, clica. Pronto. CRM vai encher o saco? Não. Por quê? Porque eu não estou mandando agendar consulta. Eu estou falando, quer falar comigo? Clica aqui. Vai criar no WhatsApp. Pronto. WhatsApp da clínica. Está resolvido o problema. Perfeito? Então tá aqui. Então, olha como eu botei ali. Quais são meus princípios e valores? Eu sou cristão, eu sou pai, sou médico vascular e mentor de médicos. CRMs, pronto, especialista no tratamento de varizes com resultado. Ponto, acabou a conversa. Não tem mais papo. Ou seja, a pessoa chegou no meu Instagram, ela é cristã, ela se conecta comigo. Ele é pai, ela se conecta comigo. Ele quer um médico para tratar varizes, já sabe que eu tenho resultado. Tá ali, quer falar comigo, clica, vai pra ação, tchau. E cá embaixo, conteúdo. Mesclando 5 Is do marketing e conteúdo médico. Perfeito? Dúvidas? Manda a dúvida. Perfeito? Deixando muito claro, quem ficou aqui até agora vai receber, né? Daqui a pouquinho vai receber um formulário, você vai preencher o formulário e a gente vai te mandar esse conteúdo para você saber como é que você acha conteúdo da tua especialidade. Segunda coisa, amanhã a gente vai para o consultório. Lá eu vou te ensinar como é que tu vende, lá eu vou te ensinar como é que você faz o plano de tratamento, que teve endócrino que me perguntou isso, não sei se ela tá aí, certo? Lá eu vou te ensinar como é que você faz, se vale a pena parcelar ou não, como é que você faz para dar desconto, como é que você mantém essa questão do desconto, certo? Eu vou te trazer várias objeções que o paciente chega no consultório, como é que você vai quebrar elas. Como é que você vai estruturar o teu plano de tratamento? Como é que você vai apresentar? Como é que você faz para captar o paciente que não fechou? Então amanhã é dentro do consultório. Hoje eu te mostrei como é que você pega o paciente e vende para ele antes de chegar no consultório. Amanhã eu vou te ensinar como é que você vende no consultório. Perfeito? Mais uma vez, eu não vou mandar link para vocês hoje. Eu não vou mandar promoção para vocês. Amanhã, antes do lançamento, não tem promoção relâmpago, certo? Porque o penúltimo lançamento fizeram, algum descarado entrou aqui e botou link, então não tem, certo? O único link que vai ser disponibilizado é o final da aula de amanhã. Que amanhã eu vou fazer um. Ó, ó que interessante. Amanhã você vai me ver vendendo. Eu vou te ensinar como é que vende e vou te mostrar como eu vendo. Então, mesmo que você não queira comprar, você tem que assistir a aula até o final para você ver eu vendendo. Ó que beleza. Bora ver se esse cara sabe vender? Pronto, ótimo. E se você, né, chegar à conclusão que você tem que estar dentro do curso, você vai entrar e vai aprender comigo lá dentro. Você vai enlouquecer, certo? Você vai ver amanhã, vou trazer alguns alunos mostrando depoimento dele para certificar também, porque não adianta eu ficar falando, eu tenho que te mostrar a cobra morta. Perfeito? Agora eu quero que vocês tirem as suas dúvidas. Aproveita que o que vocês me perguntarem eu vou responder. Não tem reserva de conteúdo, de conhecimento aqui. Beleza? Quem quiser, abre a câmera, já vai destravando da internet, certo? E quem não quiser, bota no chat. Ô, Rafa, fala para sua seguinte, a gente botou o WhatsApp para a gente poder enviar o arquivo com links lá no chat. Para eles, a nossa resultado. Gente, vamos lá. Quem quiser o conteúdo que tiver aqui, printa aqui esse número, vai mandar esse número pra gente, tá certo? Esse número aí é o contato que vocês vão pedir
o link do negócio, para evitar qualquer falha aí de comunicação, tá certo? Então, vá no chat agora, tira um print desse número aí, vocês vão mandar para esse número aí, ó, eu quero o formulário, ó, eu quero o vídeo, certo? Então, printa aí, todo mundo que tá aqui, vai no chat, printa aí, né, se não conseguir escrever, depois vai lá, pega esse número, manda mensagem pra gente que a gente vai mandar para vocês. Perfeito? Alguém abriu o áudio, alguém quer falar? Fala, Gervanilson. Tô terra de feira aqui, ó. Rafael, eu estou fazendo um pós de psiquiatria Certo. e terminando no final do ano. Eu queria saber como é que fica para quem não tem RQE, para a gente fazer divulgação no Instagram, como é que a gente se posiciona? Perfeito, excelente pergunta. Primeira coisa, você vai gerar conteúdo, independente de qualquer coisa, certo? O que é que eu tenho feito com as meninas, né? Eu colocaria cuidado médico em psiquiatria. Bota assim que não tem problema, certo? Segunda coisa, é importante que você se posicione em que áreas da psiquiatria você quer. Eu acho que isso é importante para você virar referência em qual área você quer, entendeu? E comece a trazer conteúdos em cima desse segmento. Perfeito? Segunda coisa, Giovanni, eu acho que além da internet, a gente vai falar um pouco disso amanhã. Minha sugestão é que você estruture uma consulta que seja um valor agregado, mas que você atenda com hora marcada, certo? Seja fidedigno nisso. Por quê? Porque eu vejo em algumas áreas, como endócrino, psiquiatria, que vai vender consulta, certo? E você pode vender plano de acompanhamento, eu vou falar disso amanhã. Mas trabalhe desde o início com hora marcada. Vá por mim. Com isso, você vai destacar muito rápido. Segunda coisa, fale de conteúdo na internet das áreas que você quer explorar dentro da psiquiatria. Por isso que é importante no teu Instagram você botar lá, atendimento médico em psiquiatria. Pronto. Você não está dizendo que você é especialista em psiquiatria, para não ter confusão com o CRM, que eles vão encher o saco em cima disso. Você bota atendimento médicos com pacientes psiquiátricos. Entendeu? Minha sugestão é que você deixe claro que área da psiquiatria você vai agir. Pô, o meu foco, Rafael, é depressão, enfim, deixa bem claro isso. E começa a gerar conteúdo disso aí. E ponto. Perfeito? O CRM só enche o saco se você botar lá, médico psiquiatra, entendeu? E aí você pode usar essa variável para utilizar, entendeu? Por exemplo, as meninas que não fizeram residência de dermato, por exemplo, as meninas botam médica especialista em procedimentos faciais, por exemplo, certo? Medicina estética. Real, real hoje. Vou ser bem real para vocês. O paciente não tá ligando para isso. Quem tá mais preocupado com isso é teu colega concorrente. O paciente quer saber o seguinte: você tem resultado? Você resolve o problema dele? Você tem um atendimento diferenciado? O resto, balela. É tanto que minhas alunas que fizeram pós em dermato, antes ficava essa confusão, botar dermato. Esquece, o paciente não tá ligando para isso, não. O paciente quer ver conteúdo de valor, ele quer que você crie consciência e ele quer ver teu resultado. Tem essas três coisas? Esqueça. Ele nem vai olhar o que tu faz. Perfeito? Perfeito. Outra dúvida, eu posso botar no... Sim, o RQE, eu posso botar... Tá Eu baixo, posso não tá? botar... Tá me ouvindo? Tô ouvindo, eu acho que é aqui que tá baixo. Tá no máximo. Eu posso botar Dr. Gervanilson Psiquiatria no Instagram? Pode. E Psiquiatra. você associa a cidade dele, verdade. E a outra coisa, bote sua cidade. Você tá em feira, né? Sou de feira. Pronto. Aí você. Primeira coisa, você pode botar lá, né? Quando eu botei. Deixa eu botar aqui pra vocês verem aqui. Que aí pode ser dúvida de outras pessoas também. Como é que eu volto aqui, mano? Eu vou pegar o meu Instagram e vou te mostrar como é que tu vai fazer. Não sei porque eu tô travando isso. Pronto, aqui. Ó. Vamos lá. Aquilo que eu tinha falado, ó. Não tá indo. Não tô. Pera aí, o slide tá de ombro aqui. O que que tá fazendo aqui? Mágica deve ser. Ó. Pronto, volta aqui. Aqui, pronto, ó. Tá vendo? Então, aqui, ó. Doutor Javanilson, Psiquiatria. Entendeu? Nesse link aqui, o que fica ali em cima, tá vendo? Tô Então, vendo. doutor Javanilson, Psiquiatria. Pronto. Pronto. Cá Eu só embaixo, queria... o que é que você vai Ah, fazer? Porque isso aqui fica bom pra vocês, ó. Pra você ver que o meu não tá certo, tá vendo? O meu tá ali, ó. Tá do Rafael Vascular. E aqui embaixo, tá vendo? Rafael Alves, Feira de Santana. Ali, o ideal é vocês colocarem. E por que que o meu não tá? Porque o meu é verificado, eu tenho que mudar algumas coisas para conseguir mudar isso aqui agora.
Mas qual é o certo ali? Doutor Rafael Vascular em Feira de Santana. Por quê? Porque na hora que a pessoa vai no. Visualiza os stories de alguém e a pessoa vai lá e vê, ou quando tiver na live, vai aparecer lá. Doutor Gevanilson, Psiquiatria em Feira de Santana. Doutor Rafael Vascular em Feira de Santana. Ou seja, está dizendo o que tu é e o que é. Às vezes a pessoa vai lá olhar, vê lá teu nome na live. Doutor, entendeu? Então, ali em cima, doutor Rafael Vascular em Feira de Santana, no caso, Gervanilson, Psiquiatria em Feira de Santana. Cá embaixo. Aí você vai botar, não sei se tu é pai, já? Sou. Você vai botar, acho que você é cristão também, né? Cristão, pai, psiquiatria em Feira de Santana. Embaixo, ajudo pessoas nas áreas parará, entendeu? A se livrar da depressão, por exemplo. Aí você bota seu CRM e embaixo quer falar comigo, clica. Pronto, acabou. Tá resolvido. A foto, não sei se já bota assim, importante que a foto esteja daqui para cima, sorrindo, pronto, acabou. E lá embaixo, conteúdo. O que é que eu tenho feito aqui agora nos destaques, tá vendo? Eu tenho botado perguntas. Como eu faço todos os dias eu respondo a caixinha de perguntas, eu deixo aqui. Porque quando você posta o vídeo, ele desce. A caixinha de perguntas sempre vai ficar ali. Perfeito? Então a pessoa que chegar ali, ela vai na caixinha de perguntas ver vários conteúdos ali que você está gerando todos os dias, acumulado. Perfeito? Acho que basicamente isso aí. Show. Alguém tem mais uma dúvida? Deixa eu ver aqui, alguém botou no chat. Outra dúvida, sendo dono do serviço, como você sugere o marketing no Instagram? Pessoal, viu, Ricardo? Eu colocaria pessoal. O meu, você entenda, ó. As pessoas compram de pessoas, tá certo? Como a gente coloca Instagram da clínica, fica uma coisa mais institucional. Por exemplo, eu tenho o Instagram da minha clínica e eu tenho o Instagram. Olha que top, essa dica aqui é boa pra você, viu? Eu boto o meu Instagram pessoal, ele cresce, e o Instagram da clínica, normalmente eu faço collab. Eu pego conteúdo meu e faço collab. Aí, ou seja, fica postado nos dois. Perfeito? Uma coisa que você pode fazer, eu faço, tem dado muito certo. Todo o conteúdo que eu posto nos meus stories, eu posto no institucional. Ou seja, se você for nos meus stories e for no stories da minha clínica, que é a Clínica Tempo, você vai ver que tá lá. Por quê? Porque tem gente que só segue o meu. Tem gente que segue o meu e da clínica. Tem gente que segue só o da clínica. Ou seja, eu tô fazendo essas pessoas se relacionarem diariamente. Quer ir mais além? Dica ouro aqui para todo mundo. Pega todos os conteúdos que vocês postam nos stories, vai para o status do WhatsApp da clínica. Então, ou seja, por quê? Porque tem paciente que compra pelo status do WhatsApp. Tem paciente que não tem Instagram, ele só tem Facebook. Mas ele ligou para a clínica, ele salvou o número e ele começou a ver os stories. O status do WhatsApp. O status do WhatsApp é o stories. Agora tu imagina uma clínica, policlínica, que tem vários contatos e você postar aquilo ali, ali a pessoa está se relacionando. É o mesmo relacionamento do Instagram, só que é pelo status do WhatsApp. Eu fecho, vez ou outra, um paciente de consulta através do status do WhatsApp. Ele ligou para a clínica, não fechou, mas ele continuou vendo status, foi se relacionando, um dia tomou decisão. Olha que interessante. Um conteúdo, ele vira conteúdo infinito. Certo? E foca em um tema ou vários temas de especialidade. Qual é a tua especialidade? Fale para mim. Eu acho que é pra mim. Pronto. Sinceridade. Eu sou a favor de se posicionar como super especialista. Pronto. Tem alguns otorrinos aqui dentro do grupo. E os meninos, por exemplo, a gente criou um business, né, sobre cirurgia de amígdala. Então a gente desenhou toda a jornada, o conteúdo dos meninos são focados em cirurgia de amígdala. E a gente destrincha a amígdala em tudo que é canto. Por exemplo, qual é a dor do paciente de amígdala hoje? E eu fui a fundo, né? Como eu tenho muito otorrino dentro do VSTR hoje, então a gente vai mais a fundo. A otorrino acaba sabendo algumas coisas assim. Então, por exemplo, qual é a dor do paciente de amígdala? É que ele ronca, certo? É que ele tem um desempenho ruim na escola. Olha o tanto de conteúdo que pode ser gerado aqui. Os pais acabam não dormindo no quarto, porque acabam tendo que ficar no quarto com o filho. Os pais acabam não trabalhando no outro dia com o mesmo desempenho, porque passou noite acordada, ou porque teve que ir uma emergência. O pai, ele gasta em torno de R$ 500 numa prescrição de antibiótico a cada 2 meses. Então, isso aqui tudo é conteúdo que vai ser gerado na internet para que essa pessoa, ela o quê? Comece a sentir a dor. Ela, é verdade, eu gasto isso. E ela comece a se interessar por teu conteúdo porque você está indo em cima da dor que nem ela sabia que tinha. Perfeito? Então, por isso que os sons que o paciente emite no consultório, eles são muito bons para te dar a ferramenta para gerar conteúdo. Perfeito? E aí, minha sugestão é que você fortaleça o seu pessoal e você pode ancorar esse conteúdo que você gera em collab com o da tua clínica. Tudo que você posta no status posta nos teus stories, e isso vai para o institucional da clínica, ou seja, os stories da clínica, e vai para o status do WhatsApp da clínica também. Perfeito? Porque tem que vender em todos os canais. Estou pegando aqui. Não sei se tu lembra, mas o Ronaldinho falou isso. Quando ele pôs a cara na matéria dele na CMS, É isso. cresceu muito mais contra mim. Exato. É o que o Marco tá falando aqui. Tipo assim,
Quando você bota a sua cara, vende mais. As pessoas compram de pessoas, não compram de empresa. Por isso que eu falei aquela ideia. Ah, vou fazer um Instagram pessoal e um profissional. Não, as pessoas não vão comprar do profissional. Elas querem o pessoal. O profissional, ele tá nas entrelinhas do pessoal. O que vende é relacionamento. Pode ver. Posta uma foto com o teu filho, ou com tua filha, se tu tiver, e posta um vídeo teu pra tu ver. Qual é que engaja mais? O que engaja mais é o filho. Posta uma foto malhando, uma foto numa festa, um aniversário no final de semana, e posta um conteúdo. O relacionamento vai mais. Por isso que é conteúdo de novela. Você tem que gerar o conteúdo com 5 Is do marketing, e com isso daí, você encaixa o conteúdo médico no intervalo da novela. Beleza? Eu tenho uma pergunta, uma dúvida sem caráter agressivo. Esse posicionamento não leva a escravidão da rede social? Vamos lá. Excelente pergunta. Aí você tem que entender qual é o business que você quer, né? Para ter os resultados que eu tenho que fazer o que eu faço. Então você tem que olhar a internet não como uma escravidão, mas como um trabalho que é fundamental. Vou dar um exemplo. Eu jamais teria os resultados que eu tenho se não fosse a internet. Eu tenho 5 anos que terminei. A gente tem aí uma projeção de faturamento esse ano grande. A gente tinha uma expectativa de crescer 20%. A gente já tá projetando 30% esse ano de crescimento em meio de uma crise, certo? E sem a internet era impossível. Eu atendo paciente de Brumado, eu atendo paciente de todos os cantos dessa Bahia. Cada dia vem gente mais distante. Sem internet seria possível. Tem uma paciente minha que vem de Bom Jesus da Lapa, ela anda 12 horas de ônibus para ir 12 horas para voltar. Hoje eu tenho uma paciente que vem depois de Porto Seguro, sei lá, de Cabralha. Sem internet seria impossível. Então eu tenho que olhar para a internet não como escravidão, mas uma possibilidade de crescimento infinito. Por quê? Porque para ter uma agenda particular como eu tenho de segunda a sexta, todos os dias com o paciente, é impossível sem internet. Se eu dependesse só de Feira de Santana, não vai. Só para você ter noção. Hoje, em torno de 70 a 80% do meu paciente é de fora, não é de feira. Se fosse só por feira, eu estaria dando plantão, eu estaria no convênio. Por quê? Porque não tem quantidade de pacientes suficiente para encher minha agenda só em Feira de Santana. Mas com a internet, eu consigo pegar pacientes de cada cidade que têm interesse e que percebem valor no meu trabalho e que fazem encher minha agenda. Então você não tem que olhar para a internet como uma coisa ruim. A internet é maravilhosa. Só que com essas ferramentas, fica mais simples. Porque você ir para a internet sem ter estratégia, aí vira escravidão. Porque você começa a fazer coisa e não dá resultado. E aí, quando não dá resultado, você se sente escravo, tem que fazer, porque é obrigado, mas não tem resultado, você fica mal. Mas quando você faz uma coisa que dá resultado, isso me permite, por exemplo, de quarta-feira de tarde estar com meu filho. Isso me permite trabalhar só até 6 horas da tarde. Isso me permite trabalhar de 8h30 às 12 e de 2 às 6. De segunda a sexta, eventualmente sábado, quando eu tenho vontade de atender sábado. Sem a internet era impossível. E eu tô te falando de um cara que fez 5 anos agora que terminou a residência. Então, a internet, para mim, é a melhor ferramenta que a gente tem hoje para conseguir ir mais rápido e com mais constância e ter um crescimento exponencial que era impossível há tempos atrás. Outra coisa. A internet também conseguiu ter essas análises. Lembra que em janeiro Pronto. todo mundo para. Perfeito. Outra coisa que o Marcos falou aqui. Com a internet, eu não tenho um mês ruim ou mês caro. Só para você ter noção. Janeiro e fevereiro, eu faturei metade do meu faturamento do ano passado. Só para você ter noção. E todos os meus colegas vasculares que estavam no congresso agora, todos reclamando que janeiro e fevereiro eu não ganha dinheiro. Você vê que é a mesma narrativa. Eu vejo vários colegas. Não, porque mês para tratar varizes como é que fala? No inverno. Não esqueça. Meus pacientes tratam varizes de janeiro a janeiro. Perfeito? Então, ó, pra você ter noção, janeiro e fevereiro desse ano, eu faturei quase metade do meu faturamento do ano passado. Só para você entender que eu continuo crescendo. A gente tem uma projeção esse ano de crescimento de 30% em relação ao ano passado. Todos os anos eu cresço. A minha média de crescimento é em torno de 15%. O ano passado a gente cresceu 20%, 15% também, a gente cresceu 10%, depois 15%. Esse ano era 20%, eu já estou pensando em 30%, porque a gente cresceu 23% no primeiro semestre. Então é sobre isso. Sem internet é impossível. Tô te falando que eu estava no congresso em maio agora, conversando com vasculares, e todos, janeiro e fevereiro é o mês ruim. Eu vi colega dando aula, falando que janeiro e fevereiro tem que guardar dinheiro, porque senão a clínica não se paga. A clínica não se paga em janeiro e fevereiro dele. Fevereiro desse ano, eu faturei R$500 mil. Em fevereiro desse ano. Em meio ao carnaval, pra você ter noção. Sem internet, impossível. Impossível. Sabe por quê? Porque o desejo, ele cresce infinitamente. É exponencial. A esse instante, ó, pra você ter noção, nesse ano, 15 milhões de pessoas me viram. 15 milhões de pessoas me viram. Se eu estou constante, essas pessoas continuam me vendo. Só que é todo dia uma semente que vira um fruto. Entende? Todo mês tem uma quantidade de paciente que frutifica. Então isso mantém a minha agenda cheia, constante e sem sazonalidade. De janeiro a janeiro eu tenho faturamento. Beleza? Então,
Temos que agradecer a internet. O problema é que vocês estão indo para a internet sem saber jogar o jogo. Agora vocês já sabem. Na verdade, eu apresentei uma parte do jogo, né? Amanhã você tem a oportunidade de clicar no link e vir jogar de verdade. Beleza? Alguém tem mais alguma dúvida? Então é isso. A gente se vê, né? Amanhã, às 8h45. Estejam aqui, apostos, tá certo? Que amanhã vocês vão aprender como é que joga o jogo sentado no consultório. Tá bom? Então, se você, aquele médico, só quer atender particular sem passar no cartão, você está perdendo dinheiro. Se você é aquele médico que não divide, se você é aquele médico que quando o paciente te aperta desconto, tu dá desconto, tu fala que vai dar 10, ele te aperta, tu dá 20, amanhã você tem que estar aqui. Se você é o médico que ainda trabalha, né, com desculpa, com cardiologia, com endocrinologia, com saúde da família e tá achando que vai viver só de consulta, amanhã eu vou te mostrar que existe um outro business para jogar. Perfeito? Que é mostrar como é que você estrutura um plano de tratamento de acompanhamento. Por exemplo, Rafael, mas tem como? Claro. Tem uma aluna minha pediatra, chamada Carol, aqui de Feira de Santana, que ela também pensava igual a vocês. No mapa de mundo dela, ela ia viver só de consulta. Eu simplesmente desenhei um modelo de negócio para ela. E hoje ela vende planos de acompanhamento anual. O paciente paga o ano inteiro para ela. Ou seja, isso garante para ela recorrência, garante estabilidade financeira, garante a ela agenda cheia. Só com um ajuste fino que eu fiz para ela. Que eu tô te falando. O jogo é você saber como estruturar um modelo de negócio dentro da tua área. Só que você não tem esse mapa de mundo. Eu tenho um mapa de mundo. Por quê? Porque eu vivo o processo. Isso aqui só valida que o VXR ele serve para todas as especialidades. Eu tenho case de sucesso na otorrino, case de sucesso na vascular, case de sucesso na dermatologia, case de sucesso na neuro. Tem muita especialidade lá dentro. Não vou lembrar todos aqui. Beleza? Então, só validando o nosso processo. Case de sucesso na pediatria. Hoje, as áreas que eu mais tenho aluno é otorrino. Por isso que eu manjo muito de otorrino, porque eu tenho muito aluno otorrino. Perfeito? Por quê? Porque eu descobri um business dentro do otorrino que os meninos não enxergavam. E aí, na hora que chegou, os resultados explodiram dos meninos. Aí, cada dia entra mais otorrino. Beleza? Beijo no coração. Amanhã a gente se vê aqui às 8h45. Venha com papel e caneta na mão, porque amanhã vai ser uma enxurrada de ferramenta de novo. Você vê que eu entrego coisa. Hoje eu entreguei ferramenta pra caramba aqui. Então não é mais uma masterclass de blá blá blá. Eu vim pra cá pra te ensinar. Você ficar aqui nesses 2 dias, você já ganhou. Você dedicou só o seu tempo. Mas amanhã, se quiser entrar, eu vou te dar uma oferta imperdível no final da aula. Beleza? Então, beijo no coração. Muito obrigado pela presença de todos. Amanhã às 8h45 a gente está aqui, firme e forte, para entregar mais conteúdo de valor e gerar transformação na tua carreira só pelos fins de pato você está aqui com a gente. Beleza? Contato no chat. Contato no chat, tá bom? Tira um print para quem quiser a aula que eu vou disponibilizar e ficou até aqui agora. Printa no chat, manda mensagem que a gente vai te mandar a aula. Até amanhã. Show.